Começar, então. O nome da palestra é PHP e Postgres. Dois elefantes trabalham muito mais. Poderia ser também incomodam muito mais, mas eu preferi deixar o trabalho muito mais. Falar um pouquinho sobre mim. Atualmente sou gerente da equipe de desenvolvimento lá da For Linux, tá? Tenho aí experiência tanto em desenvolvimento quanto em infra. Trabalhei um bom tempo com infraestrutura. Hoje estou focado mais em PHP. Meu C tá meio enferrujado, mas eu tô praticando mais, tentando contribuir lá para o PHP. Sou certificado LPI3, Enterprise DB, Postgres, a ZCE, a Zend Certified, Zend Framework. Falar um pouquinho da For Linux, tá? A For Linux é uma empresa aí que trabalha tanto com consultoria, suporte, também trabalha com treinamentos. Acho que vocês devem conhecer mais a parte de treinamentos. E a gente está aí faz aproximadamente uns 2 anos, 2, 3 anos, que a gente está focando bastante na área de desenvolvimento também. Tá? Outra marca da For Linux aí é o ForShot, não sei se vocês conhecem. O ForShot é uma ideia de cursos rápidos, intensos, de 8 horas, por volta disso. E cada um de vocês aí, se tiver um tema que vocês acham interessante, que vocês queiram dar um curso sobre esse tema, vocês entram lá no site do ForShot, colocam a sua proposta de curso, ela vai ser avaliada e pode ser aceita para você ministrar um curso nesse modelo do ForShot. Os cursos da For Linux, eles seguem essa metodologia que a gente chama de IT Experience, né? Que a ideia é trazer cenários reais para dentro dos cursos. Então, o que a gente já viveu com clientes, a gente tenta trazer dentro dos cursos para ficar uma coisa mais próxima do mercado, né? Para não ficar uma coisa acadêmica, chata e tal. E, última coisa antes da gente começar a palestra, a gente vai estar lançando uma startup aí em agosto. O nome dela vai ser RankDon. É uma ideia de startup de ranqueamento de processos seletivos de candidatos, baseado numa rede colaborativa de autores de questões. Então, futuramente, aí, quando lançar, vocês podem se cadastrar lá, vocês vão colocando suas questões, montando testes, e vocês vão ganhar dinheiro conforme as empresas forem utilizando esses testes. Última coisinha, no final da palestra, a gente vai sortear aí 2 cursos da nossa formação Linux e um tux de pelúcia. Vamos à palestra propriamente dita. Tá? PHP e Postgres. Né? Eu decidi começar a palestra falando do MySQL. Pode ser estranho. Mas a ideia é assim, por que o Postgres hoje ele é tão ligado ao MySQL? Né? Você vê PHP, MySQL, PHP, MySQL, PHP, MySQL, tudo. Né? Difícil você ver uma coisa que não esteja ligada ao MySQL, é bem raro. Então, eu elenquei alguns motivos aí que eu acredito que contribuem, né, para esse problema. Para esse problema não, né, para essa situação aí de você sempre ver PHP e MySQL. Um dos motivos é o PHP ter sido lançado bem junto ali do MySQL. Né, 1 ano de diferença, as 2 tecnologias nasceram bem próximas. Tá? O PHP por volta de 94, o MySQL por volta de 95. Um fator que eu acho que foi decisivo aí para ficar essa coisa hoje do PHP MySQL é o port do MySQL para o Windows, que ele tinha desde o começo lá. E, infelizmente, como todo mundo sabe, a maioria dos desenvolvedores utiliza o Windows para desenvolver. Né? Então, isso foi um dificultador para o Postgres entrar. Por quê? O Postgres, apesar de ser bem mais antigo que o MySQL, ele só veio suportar, vamos dizer, oficialmente, né, a plataforma Windows a partir de 2005, né, na versão 8.0. Antes disso, você até tinha como rodar, mas você tinha que instalar lá o SIG, enfim, fazer várias, vamos dizer assim, manobras para fazer ele funcionar no Windows. Então, isso eu considero que tenha sido um dos principais fatores aí para o MySQL ter ficado associado ao nome PHP por todo esse tempo. Outra questão do MySQL na época é que, quando ele nasceu, ele só tinha o MySAN, né? Que é o engine dele lá que não tem integridade referencial.
Por um lado, isso ajudou bastante, porque muitos programadores não tinham vamos dizer, esse know-how aí de trabalhar com referência e tal. Isso facilitou num primeiro momento. E também a performance, né? O MyExam, por não ter nenhum tipo de integridade referencial, a performance é lá em cima, né? Não tem nenhum problema de desempenho com ele. E, por outro lado, também você não tinha muita configuração para fazer, então era um cara muito simples de você instalar, instalou, está funcionando. E acabou, né, que a maioria dos web hosts, né, esses web hosts compartilhados, adotaram essa pilha aí, né, que era o PHP e o MySQL. Aí eu vou para uma frase aí, que eu vi em vários lugares, né. Você chega e pergunta, por que você não está usando, por que você está usando o MySQL no projeto? Não que o MySQL seja ruim, tá? Mas você chega e pergunta a pessoa, ela fala, então, minha aplicação é pequena. Quando crescer, aí, quando o bicho pegar, eu penso em mudar para outro banco. Não preciso me preocupar com o MySQL, o Postgres, ou enfim, outro edifício. Né? Só que, quando você faz isso, quando você deixa o problema para depois, quando o bicho estiver pegando mesmo com a sua aplicação, vai ser bem mais difícil de você migrar. Tá? A gente tem alguns cenários. Né? Por exemplo, se você fez sua aplicação lá com aquelas extensões MySQL ou MySQLi, a MySQL já está depreciada, mas ainda tem muita gente que usa, senta e chora, porque você vai ter que reescrever boa parte do seu código. Tá? Não é simples, não. Pode se tornar inviável aí você substituir um banco se você está usando esses dois caras aí, um dos dois. Bem, se você usar PDO, você já está um passo à frente, né? Você vai ter menos trabalho, mas as chamadas lá não vão mudar. Mas a parte de linguagem SQL tem coisas que mudam, tem coisas que vão mudar, por exemplo, na estrutura do seu banco. Então, ainda algum trabalho você vai ter. Se você usar um RM, você está num caminho mais fácil. Né? No RM, você vai ter bem menos trabalho que nos outros, mas você ainda vai ter um trabalhinho. Né? Você não vai ter que tirar a neve lá, mas você vai ter que subir uma escadinha lá. Validar se tudo está funcionando de acordo com o que você esperava. Não é simplesmente troquei lá no RM que vai funcionar sem nenhum problema. Quem já fez troca de banco vê que não é 100%. Troquei lá, eu estou usando o RM, troquei de banco, vai funcionar de primeira. Normalmente não funciona. E aí a outra pergunta que eu faço é por que não começar com o Postgres? Né? Vamos ver alguns motivos. Primeiro motivo, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, mas lá com o MySQL eu usava o PHP MyAdmin. Como é que eu faço com o Postgres? Não tem problema. Você tem o PHP PGAdmin, que é a mesma coisa, muda muito pouco. Se vocês olharem a cara dele aqui, é bem semelhante. O que muda são as funcionalidades diferentes ou a mais que tem no Postgres ali, que você vai ver que não teria lá no PHP MyAdmin. Mas funciona da mesma forma, tá? Além desse cara, você pode usar o cliente desktop, que funciona tanto para Windows quanto para Linux. O Mac, eu acredito que funcione também. O PGAdmin, tá? Que é um cliente para o Postgres, que traz N coisas aí que você consegue fazer via cliente. Né? Você não precisa ir lá em linha de comando para mexer no banco. Você pode ver suas tabelas, ver seus esquemas, programar suas functions. Enfim, tem N coisas que você consegue fazer aqui. Inclusive, montar queries de forma gráfica. Tá? Você vai lá, pega as tabelas lá e vai montando as suas queries. A outra alternativa, que eu prefiro, né? Se fosse o MySQL, eu não ia gostar muito. Mas no Postgres, o PSQL, que é o cliente terminal dele, é muito robusto. Vamos dizer assim, bem avançado. Por quê? Uma coisa que é muito boa nele, que eu acho que todo mundo, quando começa a mexer com Postgres, sente uma diferença enorme, é o autocomplete. Tá? O autocomplete dele funciona muito bem. Não só para objetos, como é no MySQL, acho que, se não me engano, é só para objetos. Né? No Postgres, ele vai autocompletando a sintaxe também. Tá? Ele trabalha junto com a libheadline, então você também tem histórico. Você dá um Ctrl+R lá, vai preencher. Ele vai procurando o seu histórico lá, suas queries no seu histórico. Ele tem uma série de metacomandos que já te facilita a vida. Por exemplo, eu quero ver os usuários do banco. Você dá um /du, ele vai te trazer todo... Então, ele tem uma série de metacomandos. Por exemplo,
quero ver meus usuários. DOM/DU, ele traz todos os usuários. Quero ver todas as tabelas. DOM/DT, ele vai me trazer as tabelas. Quero saber a informação de uma tabela, /D, o nome da tabela. Enfim, e tem um help, você dá um interrogação, ele vai te mostrar todos os metacomandos que ele tem dentro dele. Então, ele é bem fácil de mexer. Ele tem também visão expandida, que é quando você faz uma query lá que ela tem muitas colunas e acaba quebrando na tela, fica um negócio difícil de você entender quando você está no terminal. Então, você habilita essa visão expandida, ele coloca isso horizontalmente, fica mais simples de você ver. Tá? E também você pode usar editores externos. Né? Você dá um /E dentro do PSQL, você define um editor externo, por exemplo, um VI, um Nano, enfim, para você montar suas queries nele, suas functions nele, enfim. Então, essas são algumas das facilidades aí do PSQL. Eu, particularmente, só uso ele, não uso nenhuma das ferramentas gráficas. Tá? Já convenci várias pessoas a desistirem das ferramentas gráficas para usar o PSQL. Outra pergunta que às vezes as pessoas fazem, né, o que eu uso para modelar, né, para fazer o meu MER no Postgres? O que eu posso usar? Eu posso usar o SQL Power Architect, tá? Que é uma ferramenta multibancos, né? Ela trabalha com vários bancos, aí você pode usar MySQL, Postgres, enfim, Oracle. Ela tem uma versão open source e tem uma versão fechada também que tem alguns recursos a mais. E você pode usar o PG Modeler. Tá? O PG Modeler é um cara específico para o Postgres. Tá? É uma ferramenta, inclusive, brasileira, desenvolvida aqui no Brasil. Bem interessante. Tá? Depois vocês procurarem aí. Ele tem um modelo de negócio até interessante, o cara que desenvolveu. Ele te fornece um binário para você instalar por R$8, ou você pega o código-fonte e compila por você mesmo. Tá? Mas é um cara daqui do Brasil que desenvolve ele. O legal do PG Modeler é que você pode usar todos os recursos que o Postgres te oferece. Tá? Os tipos de dados, então você consegue montar o seu MER com todos os tipos, tudo que o Postgres vai te oferecer. Já no SQL Power Architect, não, porque ele é genérico, né? Ele é generalista. Beleza, mas por que eu vou utilizar o Postgres, né? Quais são as vantagens aí? Por que a gente fala que ele é o banco de dados mais avançado open source do mundo? Então vamos falar um pouquinho aí. Primeiro vamos falar da história dele. O Postgres ele se originou do projeto Ingres. Tá? Esse projeto Ingres ele começou em 1974 na Berkeley. Tá? Já tinha-se a ideia de fazer um banco relacional naquela época. Esse era o objetivo do Ingres, criar um banco relacional. Desse projeto do Ingres, derivaram vários outros projetos de bancos de dados. Por exemplo, o Sybase, o SQL Server, o StopSQL e o Postgres é um deles, tá? Um dos derivados do Ingres. O Ingres existe até hoje, tá? Se vocês pesquisarem, existe esse banco, pode ser utilizado ainda hoje. No Postgres, propriamente dito, em 94 teve uma mudança significativa que foi introduzida a linguagem SQL. Antes de 94 ele tinha uma linguagem própria dele, que se não me falha a memória era PostQL, o nome da linguagem. Então, a partir de 94 ele recebeu aí a linguagem SQL. O Postgres ele usa licença própria, mas é uma licença BSD Style, então uma licença extremamente livre, tanto que você vê vários NN forks do Postgres fechados, proprietários, enfim, de todo tipo. Tá? Então, usando o Postgres você não vai ter nenhum problema de não posso usar para isso, não posso usar para aquilo. É a licença uma das mais livres que você vai ter. Tá? Ele não tem uma empresa que é dona do projeto, então o projeto em si é aberto, né, diferente lá do MySQL, por exemplo, que é um projeto de uma empresa, né, ela é dona do projeto. Não, o Postgres ele não tem uma empresa que é dona, porém tem várias empresas grandes que contribuem para o código. Tem N aí, eu não vou citar aqui, porque senão a gente ia ficar um bom tempo falando. O projeto é livre, como eu falei, então não tem dono. Uma característica bem marcante do Postgres é essa. Os desenvolvedores eles são muito criteriosos mesmo. Então, existe a cultura de prezar por estabilidade, ao invés de você encher de feature nova aí, só porque está na moda. Então, eles têm essa cultura aí de, só vamos colocar essa feature nova depois que a gente deixou tudo certinho, se a gente viu que isso vai realmente dar um ganho, se isso não der um ganho, nós não vamos adicionar isso no projeto. Outra característica que é bem interessante do Postgres, que é o único banco aí que segue realmente à risca
o padrão ANSI SQL 2008. Então, você vai escrever o SQL realmente, vamos dizer, de acordo com a regra. Primeiras conclusões que a gente tira aí do MySQL, do Postgres, desculpa. Ele é um projeto maduro, tá? Então já tem anos aí de estrada. Ele é extremamente estável, segue padrões e você tem aí o suporte independente de fornecedor. Você não está na mão de um único fornecedor. E o futuro do projeto não está também na mão de uma única empresa, né? Projetos que têm empresas por trás são bons por um lado, mas tem os contras também. Que se a empresa falar, opa, não quero mais manter esse projeto, o projeto pode morrer por conta disso, né? Então, essa é uma vantagem do projeto ser livre. Ok. Então, quando a minha aplicação crescer, eu vou precisar de algumas coisas, né? Primeira delas, que eu acho que todo mundo pensa, eu preciso de desempenho. Se a minha aplicação não tiver desempenho, ela não vai pegar. O usuário vai ficar irritado lá na ponta, não vai gostar e não vai querer usar, essa aplicação não vai ter sucesso. Tá? O banco não é o único cara que vai fazer a sua aplicação ter desempenho, mas ele tem um papel bem fundamental aí nesse caso. Então, primeira coisa que eu vou falar de desempenho do Postgres é a questão da escalabilidade vertical, que é, ou seja, ele aproveitar os recursos que você vai dando dentro da máquina para ele escalar. Tá? Segundo documentação, né, testes que a comunidade fez, eles obtiveram sucesso aí com, escalando o Postgres com 32 e 64 cores de CPU. Por experiência pessoal, em clientes que a gente atende, a gente já viu escalando com mais de 80 cores, tá? Máquinas com mais de 80 cores. Memória eu já vi aí escalando bem com 1 TB de memória. E discos é bem simples de você, a parte de I/O é bem simples de escalar. Você vai adicionando table spaces ou vai criando RAID, vai fazendo stripe via LVM e você vai crescendo a sua parte de I/O. Outro ponto fundamental aí para a questão de desempenho é a questão de índices, né? Quando sua aplicação está pequena, os índices às vezes parece que não são tão úteis assim, né? Você tem, sei lá, meia dúzia de registros, sei lá, 100 registros numa tabela, você vai fazer seus selects no início, suas consultas, vai ser tudo rápido, tudo às mil maravilhas. Quando a aplicação começar a crescer, que seu volume vai sair de 100 para 1000, para 10 mil, enfim, 100 mil, 1 milhão, aí você vai sentir que o negócio começa a pegar. Você vai precisar ver, opa, preciso de um índice aqui, preciso de um índice ali. Então o Postgres é bem flexível com questão de índices. Você pode ter índices multicolunas, né? Você pega, vamos supor, eu tenho uma parte do meu sistema que sempre vai usar 3 colunas para fazer uma consulta. Eu só uso aquelas 3 colunas. Eu posso gerar um índice combinando essas 3 colunas, que ele vai ser mais performático, vai ser mais econômico do que eu ter um índice para cada uma das colunas, né? Eu posso ter índice parcial, ou seja, eu posso criar um índice de uma porção da minha tabela. Se eu só faço buscas por determinados, vamos dizer, IDs lá de uma tabela, eu posso fazer o índice só daquela porção. E não vou onerar, vamos dizer, o resto da tabela, porque eu não preciso de índice no resto. Tá? Também posso ter índices baseados em expressões. O que seria isso? Eu vou fazer uma busca que ela usa uma função para fazer o where lá. Então, eu já crio o índice baseado nessa função. Eu já consigo fazer isso também. E outra questão aí, que você consegue fazer tanto index quanto reindex sem lock. Tá? Você consegue fazer isso a quente. Tá? Tem algumas implicações, mas você consegue fazer isso a quente, sem parar o seu ambiente. Que é extremamente importante quando sua aplicação crescer. Só a título de curiosidade, tá, pessoal? Vou citar aqui os tipos de índices suportados pelo Postgres. Tá? A gente tem o B-tree, tá? Que é o numérico e textual. Ele suporta tanto os dados numéricos, textuais. Suporta você fazer comparações com like, suporta você utilizar lá em comparações com null e not null. Tá? Esse é o índice default, o padrão. Né? O MySQL também tem esse cara aí, mas até onde eu me lembro é o único que ele tem, tá? No InnoDB. Nós temos o hash também no Postgres, só que o hash é o menos utilizado. Tá? A única vantagem do hash mesmo é que ele é muito pequeno, mas ele é extremamente limitado. Ele é um cara que corrompe fácil, você só pode fazer operação de igual mesmo para usar ele, e não funciona também com replicação.
Você tem outra estrutura de índice aí, que é o GIN, que esse cara aí são para estruturas complexas, que a gente vai ver mais pra frente que o Postgres ele suporta, por exemplo, arrays dentro de uma coluna, suporta o HStore, que é um cara que você praticamente cria um NoSQL dentro do Postgres. Tá? Então, para você fazer pesquisas nessas estruturas complexas, você vai utilizar o GIN. E também utiliza aí para o Full Text Search, que é a pesquisa textual. Tem o GIST, tá? Que é uma variante aí do GIN. Esse cara aí, a ideia dele é você fazer buscas por operadores geométricos, que o Postgres também suporta lá dados geométricos. Se sua aplicação trabalhar com geoposicionamento, esse tipo de coisa, você vai conseguir usar esses operadores geométricos aí com o GIST. E também você trabalha com Full Text Search com esse cara. Um novo formato aí um novo padrão de índice aí que tem no Postgres é esse SPGIST, que ele é uma árvore não balanceada. É relativamente novo, ainda bem pouco utilizado. Mas a ideia dele é para casos de CAD, data mining e também o georreferenciamento. Tá? Outro ponto bem interessante do Postgres, que eu acho que é uma das características mais, vamos dizer, marcantes, é o planejador de consultas. Por quê? A gente vê esse labirinto aí, é como se fosse uma query. Quando você manda uma query para o banco, ele tem vários caminhos que ele pode tomar para conseguir resolver o seu problema. Né? Alguns caminhos podem ser maiores, levar mais tempo, e alguns caminhos menos. Né? Então, o planejador de consulta é o cara que faz isso. É o cara responsável por determinar qual que é o melhor caminho para eu fazer essa consulta e ter mais performance. No Postgres, eu tenho o meu planejador de consultas baseado em pesos. E esses pesos eles são extremamente customizáveis, incluindo por table space. Ou seja, se eu tenho uma tabela que eu joguei, sei lá, para um dispositivo SSD, eu posso configurar os pesos do planejador de consulta para esse dispositivo específico. Então ele é bem granular, eu consigo configurar da forma que eu achar mais performática. O Postgres também tem um coletor de estatísticas, que ele vai coletando de forma online as estatísticas das suas consultas para alimentar esse planejador. Além disso, você tem o AutoAnalyze, que é um cara que fica rodando de tempos em tempos e vai coletando outras estatísticas também para ajudar a fomentar aí o nosso planejador de consultas. Por último, a gente tem o algoritmo de busca genética. Tá? Apesar do nome genético, aí, é só a ideia de mutação esse genético. Qual que é a ideia desse algoritmo de busca genética? Dependendo da quantidade de tabelas que tem envolvida numa consulta, o tempo para você achar o melhor caminho passa a ser muito grande. Então você ia despender um tempo muito grande procurando qual que é o melhor caminho para a consulta e deixar de fazer a consulta propriamente dita. Então, quando chega num limite definido via configuração, ele parte para esse algoritmo de busca genética. Ou seja, ele vai fazer umas extrapolações, umas mutações de planos de busca até chegar num plano de busca bom. Ou seja, ele não vai trazer o melhor, mas ele vai trazer um plano de busca bom e não vai perder tempo, ficar só procurando uma forma de consultar. A título de curiosidade, né, o MySQL, na versão mais recente dele, aí, também introduziu a ideia de busca baseado em pesos. Tá? Só a título de curiosidade também, a gente tem alguns algoritmos de busca, né, no Postgres. O padrãozão, o SecScan, tem o IndexScan, o BitmapScan, o HashAggregate, o HashJoin, o MergeJoin e o NestedLoop. Então, tem uma gama aí de formas de fazer a busca. Outro problema, né, que às vezes a gente enfrenta, a gente tem uma consulta bem complexa. Essa consulta demora demais. Como é que eu faço para agilizar essa consulta? Né? Uma forma é você criar uma view materializada. Uma view materializada é uma forma de você pegar o resultado daquela consulta e, vamos dizer assim, criar uma outra tabela temporária com esses dados da consulta. Então, é bem interessante esse recurso. Quando você tem essas consultas complexas e lentas, você vai reutilizar esses dados várias vezes. Né? Ele basicamente se comporta como uma tabela padrão, então para a sua aplicação lá no PHP é transparente, é como se fosse uma tabela. Você vai chamar a tabela lá e vai trazer os dados dela. Tá?
E também permite a criação de índices, ou seja, eu crio a minha view materializada e crio o índice para melhorar ainda mais a minha pesquisa dentro desta view. E por último, né, ela pode ser atualizada, ou seja, eu criei ela vai fixar os dados naquele período, de tempos em tempos eu posso ir lá e fazer um refresh para ele atualizar essa view para mim. Beleza, falando bastante de performance aí, né? Outro item importante quando sua aplicação crescer é controle de acesso, né? A segurança de controle de acesso do banco. Se a sua aplicação for uma aplicação aí que vai ser usada dentro de uma empresa, provavelmente, você vai ter vários critérios que você vai ter que seguir. Tá? O Postgres, ele traz para você aí a ideia de roles. Com essa ideia de roles, você tem grupos de usuários e você tem herança de privilégios. Então, é bem fácil de você gerenciar permissões dentro do Postgres. Você cria um grupo para desenvolvedor, cria um grupo para o DBA, cria um grupo para, sei lá, para as aplicações e você joga as permissões para esses grupos e coloca as pessoas dentro desses grupos e está pronto, tá? Outra questão importante aí é que o Postgres ele suporta múltiplos esquemas. No MySQL lá, se você dá um create schema, ele vai criar uma base de dados. E na verdade, um esquema não deveria ser uma base de dados. Um esquema deveria ser uma divisão dentro do banco de dados, que é o que o Postgres faz. Ou seja, você cria, vamos dizer, divisões dentro do banco e aí você pode jogar privilégios para essas divisões. Então, como se você criasse diretórios no banco, agrupar as suas tabelas e você pega, ó, esse grupo aqui, ó, nesse esquema pode fazer isso, isso e isso. Esse grupo no outro esquema pode fazer isso, isso e isso. Então, isso facilita bastante a gerência de permissão. Você tem a autenticação baseada em hosts, que é o famoso PGHBA, que às vezes o pessoal que está começando se atrapalha um pouquinho com isso, que é a ideia de você checar a parte de autenticação antes, vamos dizer, do cara chegar lá no usuário e senha. Então, você tem uma checagem, se o IP está de acordo com o que eu especifiquei, é o tipo de conexão que eu espero, só aí que ele vai ir no banco para consultar as credenciais. Tá? Então, ele nem chega no banco se não passar por isso. Ele suporta o PAN para autenticação, ou seja, quem conhece Linux aí sabe que o PAN é um canivete suíço aí de autenticação, né? Ele autentica praticamente qualquer coisa. Então, se você usa o PAN para autenticar no Postgres, você pode usar, sei lá, eu quero autenticar num LDAP, num AD, enfim, num Kerberos, ele vai suportar. No MySQL você tem esse recurso também, só que é no Enterprise. Tá? No Enterprise tem esse recurso. Os bancos são completamente isolados, né? Isso é uma coisa que eu acho bem diferente aí dentro do Postgres, do MySQL, né? Quem está no MySQL está acostumado lá a fazer uma consulta que está num banco e junta com outro. Né? No Postgres isso não existe, né? Que os bancos eles são realmente isolados. Se você está conectado em um banco, você só vai fazer consultas naquele banco. Tá? Então ele isola completamente um banco do outro. E você tem uma infinidade aí de granularidade de privilégios, que eu acho que não vale a pena a gente ficar falando cada um, que é bastante coisa. Backup. Outro item essencial aí quando sua aplicação crescer. Se você tiver problema com backup, você vai estar em sérios problemas, em sérios apuros aí. Tá? O Postgres, né, ele suporta tanto você fazer dump quanto PTR. Lembrando, dump não é backup. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas se alguém quiser, tem uns artigos interessantes, botem no Google aí, dump não é backup. Tá? Se você monta uma estratégia baseada em dump, você pode ter problemas. Tá? O dump pode fazer parte da sua estratégia de backup, mas não ele ser o backup em si. Tá? A questão do dump no Postgres, né? Você pode fazer ele a quente, não tem nenhum problema de lock. Ele pode ser textual ou binário. Tá? E tanto o dump quanto a restauração, você consegue fazer de forma paralelizada. Então, quando você tem bases muito grandes, para você fazer um dump que não é paralelizado, demora muito tempo. Tá? Trabalhando de forma paralelizada, agiliza bastante, principalmente se você tiver muito índice. A outra forma de backup que eu citei antes, que é o PTR. O que é o PTR? Alguém sabe, hein? PTR? PTR, para quem não conhece, é um backup contínuo, né? Ou seja, conforme seu banco vai transacionando, você vai fazendo o backup das transações.
Então, ele está sempre funcionando. Você praticamente tem perda de dados zero, num caso de sei lá, de um crash, alguma coisa assim. Ok? E o PITR, né, ele exige que você faça um backup físico antes de ser feito. E isso pode ser feito a quente, sem parar o seu ambiente. Tá? Outra questão importante também quando sua aplicação crescer é a parte de replicação. Tá? O MySQL, por muitos anos, esteve na frente do Postgres nisso aí. Né? Ele suportava nativamente aí a replicação bem antes do Postgres. O Postgres tinha ferramentas externas para trabalhar com replicação. Hoje, ao meu ver, né, o Postgres acho que está à frente do MySQL na questão de replicação. Tá? Uma opinião minha. Como que funciona hoje no Postgres? Né? Hoje você tem um master slave, né? Ou seja, você tem um master e pode ter N slaves, né? Os slaves, eles são réplicas hot standby, que são réplicas que ficam ligadas somente à leitura. Então, você pode escalar horizontalmente sua parte de leitura nessas réplicas. Ela pode ser síncrona ou assíncrona. Você pode ter réplicas em cascata, ou seja, eu tenho a réplica que faz réplica da réplica. Tá? Posso ter réplica física e lógica, tá? A lógica eu botei um asterisco porque é um recurso novo da última versão do Postgres. Ele não faz propriamente a replicação lógica, mas ele traz mecanismos para que você consiga fazer a replicação lógica de forma externa. Tá? Todas as réplicas que você vai criando no Postgres, você não precisa fazer nenhum tipo de lock, não precisa congelar ambiente, você vai criando réplicas sem parar o seu ambiente, que é um problema, né? Parar ambiente quando você tem uma aplicação grande. Existem também ferramentas externas aí para gerenciar a replicação no Postgres. Você tem, por exemplo, o Bucardo, que ele faz a replicação lógica e faz multimaster também, ou seja, tem vários masters lá. Você tem o Sloane, tá, que é um dos mais antigos aí de replicação no Postgres. Tem o SkyTools, que também é bem antigueira. Tá? E temos uma ferramenta bem interessante, vale a pena citar, o Rep Manager, que é um cara que ajuda e facilita na replicação nativa, a gerência. Quando você tem várias réplicas, você precisa fazer HA automático do teu banco, o Rep Manager ele ajuda pra caramba nesse quesito. Tá? Ele não faz a réplica, mas ele ajuda na gerência das réplicas. Outro problema que você pode enfrentar é integração com outros sistemas. Quando sua aplicação crescer, você pode ter que... minha empresa usa aqui um Oracle, eu preciso que você, no seu sistema aí, você conecte no meu Oracle e traga alguma coisa dele. Com o Postgres, você tem o recurso de FTW. O FTW, você pega uma tabela de uma outra aplicação e traz para dentro do Postgres, de outro banco e traz para dentro do Postgres. Inclusive, você consegue fazer escrita dependendo do banco aqui. Tá? Então, você tem hoje FTW de Postgres para Postgres, de Postgres para MySQL, para Oracle, para MySQL, para Sybase, enfim, uma infinidade. Tá? Eu não coloquei todos aqui porque tem bastante. Tem até um FTW que abstrai o Twitter lá, se não me engano. Ele traz o Twitter como se fosse uma tabela dentro do Postgres. Seguindo, pessoal, a gente tem outra questão que é bem interessante, que é a grande variedade de tipos de dados que a gente tem no Postgres. Então, quando sua aplicação crescer, você vai ter dados diferentes, né? Que normalmente a gente costuma usar tudo como varchar lá, vai colocando varchar, enfim. No Postgres você tem dados, tipos de dados específicos para muita coisa, e isso ajuda bastante, principalmente na hora de fazer consultas. Tá? Muito famoso aí é o JSON. Tá? Temos também XML, tá? Eu posso gravar dados no XML, posso gravar no HStore, que eu, como falei, em poucas palavras, é como se fosse um NoSQL dentro do Postgres. Tá? Você consegue criar suas estruturas de forma, vamos dizer assim, sem se preocupar com integridade, enfim. Você tem arrays, você pode criar arrays. Você pode criar também dados geométricos. Ok? Saindo um pouquinho das features, né, do Postgres, eu vou falar um pouquinho de questões aí conhecidas do MySQL que, assim, a mim incomoda bastante quando estou desenvolvendo. Eu já sofri por conta dessas coisas, já tive problemas de aplicação por conta desses probleminhas aí, algumas questões que tem no MySQL. A primeira delas é a conversão automática de tipos. Tá? Nas versões mais recentes do MySQL tem um esquema lá de strict e tal, mas tem algumas coisas que ainda passa. Tá?
esse é um exemplo clássico, eu já passei por isso. Você tem uma tabela que você tem um campo inteiro, e por algum motivo sua aplicação está passando um varchar para lá, ele vai ignorar isso, joga para zero e já era. Aparentemente até parece legal, né? Não vai dar erro, não vai dar nada, só que, ao meu ver, isso é um problema, porque isso eu já vi acontecendo numa aplicação. Ela já estava rodando faz um bom tempo, né? Eu fui olhar lá, opa, tá mandando um varchar, que estranho, né? Aí eu fui ver na tabela lá, tá tudo zerado. Já estava, sei lá, mais de um mês rodando a aplicação, ninguém tinha percebido que algum programador tinha feito de forma errada, e estava lá, aqueles dados lá que a gente tinha, perdeu. Não tinha o que fazer, tá? É um erro de programação? Mas se o banco tivesse essa garantia, ele te avisar antes, né? Você não ia saber depois, né, do problema. Aqui um exemplo com data também, a mesma ideia. Eu botei uma data inválida aqui, ele converteu do jeito dele e virou uma data bem diferente do que pode ser esperado, né? Outra questão é perda de integridade referencial, né, que existia na versão menor que 5.6.7 do MySQL. A partir do 5.6.7, eles tentaram resolver esse problema, né? Mataram o problema não existe mais, só que gerou um outro problema por conta dessa solução. A partir da 5.6.7, se eu tentar fazer uma alteração numa coluna que é uma foreign key, ele não vai deixar. Você tem que tirar a foreign key, alterar a coluna e liberar de novo, né? Como está aqui nesse exemplo. Eu criei lá, né, a constraint lá, a foreign key do AluID, tentei alterar o AluID lá, tentei colocar um not null. Essa tabela estava vazia, não tinha nenhum dado nela. Aí ele me fala, opa, não posso alterar porque esse cara aí é uma foreign key. Tá? Nas versões antigas ele deixava alterar, só que o problema era que, num caso desses, por exemplo, aqui, se eu tivesse algum dado ali, no caso ela não é not null, se eu tivesse algum dado em branco, ele automaticamente converteria para zero, né, os dados que estão em branco, e a referência se perder, porque não existe na minha tabela, vamos dizer, referenciada, esse ID 0. Né? Esse era o problema que existia antes. E aí você tinha integridade referencial corrompida. Esse aqui é um exemplo do mesmo comportamento no Postgres, tá? Ele aceita, e quando tem um problema numa das colunas, num dos registros, ele realmente vai se recusar. Mas se não tiver nenhum problema, se você não tiver nenhum problema de integridade, ele vai fazer o comando sem nenhum problema para você. Você não vai precisar tirar a foreign key, colocar a foreign key de novo para fazer a alteração que você precisa na coluna. Outro problema que eu já enfrentei também, tá? É a questão das sintaxes que não são implementadas, algumas sintaxes do ANSYSQL não são implementadas no MySQL, mas ele aceita e não te emite nenhum erro, né? Simplesmente ele aceita e você acha que funcionou. Aí depois você descobre que não era bem aquilo, né? Esse é um exemplo. Eu posso, né, criar uma tabela dessa forma, usando o references ali. References aluno. No Postgres isso funciona muito bem. Ele vai criar uma foreign key para aquilo. No MySQL ele vai aceitar, só que ele ignora. Se você der o show table aqui, você vai ver que não tem nada ali de foreign key no AluID. Tem questão de check também, tem algumas outras coisas que ele deixa passar. Outro problema, inclusive tem muita gente que vem do MySQL e vai para o Postgres e acha que isso está errado no Postgres. Né, fica reclamando, mas no MySQL isso funcionava, que é o group by sem agregação, né? Então aqui tem um exemplo bem claro, select asterisco from notas, né? Eu tenho esses vários registros aqui, eu mandei agrupar por AluID, tá? Eu tenho a AluID 1 ali agrupado, né? Só que a description ele trouxe teste. De onde que ele selecionou que é teste a description desse cara? Ao acaso, tá? Não tem critério. Isso ao meu ver, é um problema, né? A pessoa que está acostumada com MySQL, ela acha que é normal isso acontecer. No Postgres, ele não deixa isso acontecer. Então, olha lá, se eu tento fazer a mesma coisa, ele vai reclamar, opa, você não pode fazer isso. Você precisa colocar alguma função de agregação. O que seria uma função de agregação? Tá? Por exemplo, um count. Eu quero saber o total de alunos em cada uma daqueles AluID, o total de registros para cada um AluID. E aí você pode criar suas funções de agregação também, ou usar as funções de agregação que ele tem prontas. Ok, para a gente encerrar, eu vou falar um pouquinho do Postgres no PHP. Tá?
Para quem nunca mexeu com Postgres no PHP, pessoal, não se assustem, é bem simples. Se você está acostumado lá com a extensão do MySQL, aquela que já está depreciada, é bem igualzinho se você for trabalhar com a PGSQL Extension, que não é depreciada ainda. Então, igualzinho lá você fazia MySQL Connect, você faz PG Connect. A diferença aqui é que você já seleciona um banco, porque o Postgres não permite você conectar nele sem estar num banco, né? O MySQL você conecta primeiro e depois você selecionava o banco com aquela extensão MySQL Connect. PGQuery é a mesma coisa, né? Tem o fetchall, que você não tinha naquela extensão depreciada lá do MySQL, que era MySQL Fetch, não tinha o fetchall. E basicamente a mesma coisa, não muda muito, não é difícil, tá? Ele já suportava também prepared statements lá nessa PGSQL Extension, então você pode criar prepared statements mesmo sem o PDO, tá? É bem simples. Você cria sua prepared statement e depois manda executar e passa os parâmetros. Uma coisa interessante que surgiu aí nas últimas versões do PHP são as chamadas assíncronas para o Postgres. Então, a partir dessas últimas versões, você consegue mandar uma query para o banco e ela vai ficar executando lá e não vai bloquear a sua execução do seu código. Você continua executando o que você precisa. Quando você achar que deve, você vai lá e chama os resultados lá com o PG Get Result. Então, se for uma query que demora muito, aí, você deixa ela rodando e depois você puxa os resultados dela. Tá? Com o PDO, pessoal, é muito igual. Tá? Eu tenho um detalhe, só uma pegadinha que quem está trocando de MySQL para Postgres normalmente cai nela. Tá? Que é o seguinte, aqui é igual. Alguém viu alguma diferença aí do Postgres para o MySQL? Usando PDO? Não tem nenhuma diferença. Vamos dizer, a pegadinha que tem é quando você precisa pegar o ID, né, o último ID gerado. Aqui no MySQL, você simplesmente passa lá o last insert ID, em branco ele vai te trazer o ID e já era. Como o Postgres trabalha com sequences, que é um objeto dentro do Postgres, a sequence, para gerar o autoincremento, você precisa informar para ele qual que é o nome da sequence que você quer pegar o ID gerado. Ok? Por padrão, tá? Quando você deixa ele criar a sequence, ele vai trazer dessa forma aí, table, o nome da tabela, o nome da coluna e sec. Tá? Esse seria o padrão. Porém, você pode criar a sequence na mão e definir o nome do jeito que você quiser. Se você tiver em dúvida qual que é a sequence dessa tabela, você vai lá no PSQL, dá um /d no nome da tabela, ele vai te dizer, opa, a coluna ID, né, está associada ao nossa sequence notas ID sec. Só isso, tá? Eu só vejo essa diferença, eu não consigo enxergar outra diferença usando o PDO. Tá? O que vai mudar um pouquinho é nas consultas, por conta do Postgres seguir lá o padrão à risca da ANSI SQL. Para a gente finalizar, pessoal, qual que é a conclusão aí que a gente tira? Né? Quando a nossa aplicação crescer, eu vou precisar que ela seja robusta, tá? Eu vou precisar que ela seja confiável, vou precisar que ela tenha desempenho e ela seja escalável. Tá? Então, isso é o mínimo que eu preciso na minha aplicação. Se faltar alguma coisa aí, você pode ter problemas. Tá? E precisa ser segura, obviamente. E com o PHP e o Postgres, com certeza você vai ter todas essas características aí na aplicação. Tá? Lembrando que, né, não é só o banco que faz tudo isso, né, mas o banco contribui muito para isso. Ok? Perguntas? Perguntas? Alô? A experiência com conexão persistente no Postgres, e eu não sei por que quando a gente tentava, ela teria um tempo de duração, ela estava extrapolando esse tempo, e eu não conseguia matar ela, ela estava estourando o número de conexões abertas no meu servidor. Já com o MySQL, eu não tive tantos problemas assim com a conexão persistente.
Então, teria algum jeito de eu conseguir matar a conexão, de repente diminuir o tempo e ela morrer mesmo, sem ter que restartar o meu banco? Sim, sim, tem como. Eu não sei exatamente o problema que você estava tendo, né? Mas você tem, no Postgres em si, você tem várias configurações, por exemplo, para ele detectar que uma conexão morreu, você define limites. Se a conexão está ociosa, por mais de 120 segundos, vamos dizer, ele vai mandar um keep alive, vai verificar se ela está ociosa mesmo. Se tantas vezes eu mandar essa checagem e ele não responder, ele mata por ele mesmo. Tá? Mas tem configuração para isso. Eu não sei qual era o problema em si que você estava enfrentando lá, mas pode ser que o servidor não estava detectando que as conexões estavam sendo fechadas. Pode ser um problema. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos sortear aqui, tem um sorteio no final. Quem não preencheu aí, quem não entregou o panfleto aí, vai entregando aí. Tá. Tá. Falta quanto? 15 minutos?